Bora para mais um vídeo aqui da nossa sessão Vale a Pena, que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E como vocês já sabem, essa é a oportunidade que eu tenho de dar uma visão um pouco mais pessoal do produto. E a gente só faz isso com veículos que já passaram outras vezes aqui pelo nosso canal. Dessa vez eu trouxe aqui para vocês o Chevrolet Tracker Premier com motor 1.2 litros turbo. E aí já vai um esclarecimento muito legal. Por quê? Quando você vai comprar o Chevrolet Tracker Premier, você encontra ele em duas configurações. Então você tem a versão com motor 1.0 litro, que é um motor 3 cilindros também, Premier, e essa daqui que é a 1.2 litros. Qual é a diferença entre os dois? Basicamente é que esse com motor 1.2 tem aqui o teto solar panorâmico. De resto, os equipamentos são absolutamente iguais nos dois. E por que eu estou trazendo especificamente esse carro que já é conhecido? Pois bem, a gente sabe que o ano de 2021 foi um pouco difícil aí para a Chevrolet, porque ela teve que parar aí duas fábricas importantes. A de Gravataí, onde era produzido o Onix, e a de São Caetano do Sul, onde é produzida a Tracker. E o motivo? Falta de componentes eletrônicos para fazer o modelo. E isso deu uma desabastecida no mercado. Só que esse assunto já foi resolvido. E agora você consegue efetivamente encontrar o Chevrolet Tracker aqui, em especial nessa versão Premier, na rede de concessionárias. E então, vale a pena colocar o modelo na sua garagem? Precisamos falar aí do posicionamento comercial dessa versão. E aqui vai um detalhe muito legal, que é a questão do custo-benefício do Chevrolet Tracker nessa versão Premier. Por que eu digo isso? Olha só, essa daqui é a versão topo de linha. Então quem seriam os concorrentes desse carro? Hoje no mercado brasileiro a gente tem aí um novo Hyundai Creta e também tem o Volkswagen T-Cross. Eu não vou considerar aqui um concorrente muito forte nesse momento como o Jeep Renegade. Por quê? A gente sabe que o Renegade vai ganhar um motor novo, que é aquele motor 1.0 litro turbo que saiu aí recentemente no Pulse, no Fiat Pulse. Então, a gente não vai considerar ele nesse momento. Então vamos falar dos concorrentes que estão aqui no páreo. Pois bem, se a gente pegar o Volkswagen T-Cross, essa versão topo de linha aqui 1.2 Premier, ela vai bater com o preço da versão Comfortline do T-Cross, que não é a topo de linha, é uma baixa, a topo de linha é a Highline. A mesma coisa acontece aí no Hyundai Creta. Então aqui você tem um preço próximo da versão Platinum, que é uma abaixo da topo, a topo é Ultimate. E aqui é que está a grande jogada do Chevrolet Tracker nessa versão, porque ele é um modelo topo de linha com um custo-benefício de versão abaixo da topo de linha nos concorrentes. O que a gente tem de legal que a gente pode destacar aqui no carro? Várias coisas. Eu já vou começar mostrando para vocês a câmera que ele tem instalada aqui no para-brisa atrás do espelho retrovisor. A função dela é, na verdade, auxílio à condução, frenagem de emergência, que inclusive temos um vídeo muito legal no canal mostrando como tudo isso funciona. Outra coisa interessante aqui na versão topo de linha são os sensores de estacionamento, porque no total esse carro tem 12 sensores. Então você vai encontrar 4 sensores aqui na frente, você vai encontrar mais 2 sensores nas laterais, um na frente e outro atrás, e mais 4 sensores traseiros, porque ele tem um sistema de auxílio de estacionamento que coloca o carro em vaga. E por fim eu vou destacar aqui o farol, olha só, totalmente iluminado em LED, inclusive a própria Chevrolet chama ele de Dynamic LED. E olha só, aqui nós temos um bloco todo em LED e isso aqui também é em LED. Como é que funciona? Vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente liga o farol desse carro, a gente tem aqui o farol baixo e temos aqui o farol alto. Vocês estão vendo que a parte superior é toda em LED. Porém, esse detalhe aí embaixo, ele é a luz de pisca. Então, a parte superior tem todas as funções, inclusive a luz de rodagem diurna, que é essa que vocês estão vendo. Temos também a iluminação de lanterna e, por fim, o farol também tem aqui o ajuste de altura do facho, que você consegue fazer aqui na haste. E por que Dynamic LED? Pessoal, quando você vira o volante do carro, olha que legal, ele acende uma luz em 45 graus para melhorar o campo visual do motorista. Então, como a gente está vendo, o conjunto é bem legal, só que faltou uma coisa aí na frente, que é justamente aquele farol auxiliar ou farol de neblina, que faz aquela iluminação mais aberta e próxima do carro em condições adversas. De toda forma, o legal aqui é o fato de ser tudo iluminado em LED com o farol de curva. Aqui na motorização sempre tem aí algumas dúvidas de como o negócio funciona. Por quê? Às vezes o pessoal pensa, mas
Será que a Chevrolet tem dois motores? Um motor 1.0 e um motor 1.2? Não é bem assim. Na prática, a gente tem a mesma engenharia no motor 1.0 turbo e no motor 1.2 turbo. Eles são muito parecidos. O que acaba mudando é que no motor 1.2, obviamente, o cilindro vai ter um curso maior para aumentar um pouquinho a potência e também aumentar um pouquinho o torque. Mas basicamente é a mesma engenharia. Estamos falando de um motor 3 cilindros com um sistema de injeção indireto. Presta atenção nesse indireto. O comando é variável, tanto na admissão quanto na exaustão. Agora, o fato curioso é que você tem o acionamento do comando por correia dentada, não é corrente. E olha só, a GM, quando projetou esse motor, ela não estava olhando tanto para a questão de potência e torque. Afinal de contas, a potência aqui varia de 132 cavalos na gasolina a 133 cavalos no etanol. E o torque máximo varia aí de 19,4 kgfm na gasolina a 21,4 kgfm no etanol. Se você comparar aí com os concorrentes topo de linha, você vai perceber que lá você vai encontrar um pouco mais de potência e torque. O objetivo da GM aqui foi fazer um motor focado na economia e por isso o sistema de injeção indireto de combustível. Cabe destacar que esse motor 1.2 aqui no mercado brasileiro a gente só encontra no Chevrolet Tracker, ele não está disponível no Onix. Assim, esse motor faz para aí com um câmbio automático de 6 marchas. E como a gente já mostrou outras vezes, a questão aqui é uma economia muito boa. Nesse ponto, nós temos um dos mais econômicos da categoria. Segundo aí os dados do Inmetro, com gasolina, o Chevrolet Tracker faz 11,2 na cidade e 13,5 na estrada. Mas a gente vai testar isso para vocês, até para mostrar que ele consegue fazer médias melhores. E com etanol, ele faz aí 7,7 km por litro na cidade e 9,4 na rodovia. Novamente, quando a gente compara isso com o Creta Ultimate ou até mesmo com o Volkswagen T-Cross Highline, são números sempre melhores. Mas e se a gente comparar esses dados de consumo com as versões uma abaixo da topo de linha dos principais concorrentes? Ainda assim, o Chevrolet Tracker fica ali na intermediária, ele acaba não sendo o mais eficiente em consumo. Só que aí ele vai ter itens como, por exemplo, ele vai ser mais econômico do que, por exemplo, o Creta em algumas situações, ou mais econômico que o T-Cross em outras situações. Em todo caso, ele vai ter uma performance média também e sendo bastante eficiente. Além da economia, a gente também tem que ver a questão do desempenho. E olha só, se a gente pegar e comparar o Tracker Premier com as versões dos concorrentes, uma abaixo da topo de linha aí que tem um preço parecido, nesse caso, o Tracker Premier 1.2 vai ter o melhor desempenho entre os seus concorrentes. Ele vai de 0 a 100 em 9,4 segundos e tem velocidade máxima de 185 km por hora. Quando a gente compara com os topo de linha, aí ele pode até ter um desempenho um pouquinho abaixo, não é muito, é um pouco abaixo, mas aí ele ganha em consumo. Como eu disse lá no começo do vídeo, o grande lance aqui é a relação custo-benefício do modelo. Aqui pelo lado, pessoal, tem várias coisas para a gente destacar. Aquelas legais, as normais e as não tão legais assim. Então vamos começar pelas legais. Olha só, rodas, aro 17 polegadas, diamantadas, então são sempre em 2 tons, aro 17 polegadas. E aí nós temos o pneu, que é aquela medida que eu acho muito boa para o Brasil, né? Um pneu 215 de largura, perfil 55. Então ele é um pneu que tem uma boa largura para te garantir estabilidade, ao mesmo tempo que o perfil dele não é tão baixo. Então ele acaba sendo mais resistente para essa questão aí de buraco ou até mesmo fazer uma bolha ou coisa do tipo. Outra coisa que eu acho legal aqui nesse carro é que o espelho lateral dele incorpora aqui o repetidor de seta. Como eu já falei várias vezes, é um elemento importante de segurança, porque quando você está sinalizando, a pessoa que está do seu lado, o veículo que está do seu lado não está vendo a luz de seta dianteira e traseira, mas ele consegue ver isso aqui. Outra coisa, também temos sistema de chave presencial, e isso acaba sendo interessante. E por fim, temos o REC de teto, que é funcional. Então essas aqui são as coisas legais. As coisas normais, considerando a categoria que esse carro está inserido, então a gente tem suspensão independente na dianteira e semi-independente com eixo de torção na traseira. Praticamente toda a categoria é assim, então não foge muito. Agora tem aquela coisa que não é tão legal. Por quê? Se vocês olharem, o sistema de freio dianteiro é disco, né? E o sistema de freio traseiro é tambor.
Eu já expliquei várias vezes que isso não significa necessariamente que o carro vai frear menos, mas ele vai ter menor eficiência em frenagens sucessivas. E eu estou destacando isso porque se a gente pegar os concorrentes desse carro, aí os que eu citei, já trazem aí freio a disco nas 4 rodas. Inclusive tem outros modelos que também tem freio a disco nas 4 rodas. E aqui, para quem vai fazer uma descida de serra com o carro carregado e coisas desse tipo, o sistema com disco dianteiro e tambor traseiro não é a melhor solução. E tem mais um outro ponto que também não é muito interessante, né? O entre-eixos desse carro é de apenas 2,57. Novamente, os concorrentes têm entre-eixos maiores. E a altura em relação ao solo é pouca coisa a menos que 16 centímetros. Isso, na hora de atravessar obstáculos, pode representar um problema aí para a parte de baixo do veículo. Aqui atrás a gente tem mais algumas dicas interessantes. Por quê? Apenas a versão Premier do Chevrolet Tracker tem este sistema de iluminação aqui da lanterna em LED. Então você está vendo aqui a luz de lanterna iluminada em LED. A versão LTZ tem lâmpada incandescente. Tem mais LED aqui, como por exemplo a luz de freio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Luz de freio iluminada em LED, porém a luz de ré aqui é incandescente e a luz de pisca também é incandescente. Aqui é um ponto onde a Chevrolet poderia ter caprichado um pouquinho mais aqui na iluminação e ter colocado um conjunto totalmente em LED. Em favor aqui da Chevrolet, eu vou destacar que além do sensor de estacionamento, você também vai ter aqui a câmera de ré, e isso acaba ajudando e bastante aí nas manobras de estacionamento para prevenir aí qualquer acidentezinho. Vamos aproveitar também para conferir aqui o porta-malas do Chevrolet Tracker, que você tem um botão na chave de telecomando e um botão aqui na tampa para abrir, que aliás não está funcionando. Será que deu algum problema? Não, pessoal, não deu problema nenhum. Eu vou explicar por que o porta-malas do Chevrolet Tracker não está abrindo. E olha só, isso tem a ver com segurança. Quem parou o carro deixou ele aqui na posição neutro. Eu vou pegar a alavanca agora e vou colocar na posição parque, que seria a posição correta de estacionamento do carro. E olha só, sem mexer em absolutamente nada, agora a tampa do porta-malas abre. Então, na verdade, o carro tem um dispositivo de segurança para não abrir o porta-mala se ele não estiver devidamente estacionado e travado. Porque quando você coloca em parque, o carro fica com as rodas travadas e não tem perigo de escorregar. Bom, pois bem, espaço do porta-malas aqui, pessoal. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ele tem 393 litros de capacidade total. Mas tem alguns detalhes. Primeiro, eu vou chamar a atenção para esses ganchinhos aqui na lateral, que vocês estão vendo que estão moldados diretamente na estrutura do carro. São muito úteis para você pendurar aquela sacolinha de supermercado. Também temos aí a iluminação do compartimento. Agora, este tracker aqui, ele está equipado com um acessório. Isso aqui, essa bandeja tapete, ela não é série no carro. Você tem que comprar como acessório na concessionária. É bem interessante porque se você molhar, colocar coisa suja, é bem fácil de você lavar isso. E olha só, o porta-malas tem um piso que é variável. Então eu falei 393 litros todo esse espaço. Por quê? Se você levantar o piso assim, aqui na parte de baixo, entre o step e o piso, você tem mais 36 litros. Então você consegue dividir o espaço. Mas não é assim os 393. Os 393 é com o piso aqui na parte de baixo. Pois bem, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que até haveria espaço de colocar um step de tamanho integral. Mas justamente para ganhar esse espaço aqui, a Chevrolet acabou usando esse step temporário, que como vocês sabem, eu não sou muito fã. Porque quando você aplica esse step, você tem a dirigibilidade comprometida. De toda forma, ganhou espaço aqui no compartimento. E aqui atrás, como é que é? A gente falou que o entre-eixos é relativamente pequeno se comparado aos concorrentes, mas isso não chega a atrapalhar muito o espaço. Olha só, eu arrumei o banco dianteiro de forma confortável para mim. Eu tenho 1,78 m. Vocês conseguem ver que eu tenho aqui ainda um pouquinho mais que 5 dedos fechados do meu joelho ao encosto do banco. Mas eu vou destacar uma coisa muito legal nesse carro. Olha o espaço para movimentação de pés. São pouquíssimos carros que você vai encontrar isso. E aqui isso é muito legal. O que mais? A gente também tem aqui uma porta com bom espaço. Tem muito carro que às vezes fica com um espaço pequeno. Então aqui você consegue colocar uma latinha ou garrafa desse lado
e aqui você consegue guardar mais coisas. Até mesmo aqui dentro da maçaneta, como ela é fechada, né, você acaba conseguindo acondicionar algumas coisas. E tem mais coisa aqui, ó. Alça de segurança do teto, para você ficar mais fácil para entrar ou sair, principalmente pessoas com baixa mobilidade, mas faltam aqueles ganchinhos que a gente encontra em outros carros aqui, ou até mesmo aqui para você conseguir pendurar aí um cabide. Ainda assim, a gente tem uma iluminação aqui no centro, não é individual, mas ela está presente, e também temos aqui o descansa-braço, escamoteável com 2 porta-latas. Por fim, ali na extensão do console, 2 portinhas USB para você manter aí o seu dispositivo carregado. A gente sabe que tem concorrente que tem saída de ar-condicionado aqui atrás, o que acaba fazendo diferença no Brasil, né? Lugar bastante quente, ter uma saída de ar faz diferença. E até mesmo os ganchinhos que a gente falou. Mas no geral, eu colocaria o Chevrolet Tracker como uma opção intermediária na categoria. Não é o melhor, mas também não é o pior. Aqui no banco da frente, para o motorista, o que a gente encontra? E eu vou dizer que não tem nada de muito diferente do que a gente tem nessa categoria de veículo. Os ajustes são todos manuais, o banco do motorista com aquele ajuste milimétrico de altura, o que é legal, né? Você também tem aqui o volante com ajuste de profundidade e altura. É o normal dos carros aí dessa categoria, ainda mais na versão topo de linha. Aqui na porta a gente tem os comandos dos vidros com simples toque para abertura e fechamento e também o controle elétrico dos espelhos. Detalhe, faltando aí a opção de rebatimento dos espelhos, porque tem concorrente que oferece isso. Aqui na porta temos um bom espaço, né? Tá vendo aí o lugar para você colocar lata ou garrafa e ainda tem espaço adicional para você guardar mais coisas. Só que no Chevrolet Tracker tem uma diferença. A gente vê vários carros com botões aqui nessa região aqui, né? Aqui nós não temos botões aí. Todos os botões ou estão no volante ou então as funções estão incorporadas aqui na haste. Então desse lado você tem, por exemplo, o ajuste de altura elétrico do farol e deste outro lado aqui nesse anel você tem os botões para ajustar o computador de bordo e até mesmo aqui para zerar o computador de bordo. Ou seja, é uma solução um pouco diferente. No geral, as pessoas até ficam um pouquinho perdidas inicialmente, mas depois que se acostuma, é bem tranquilo de utilizar. Aqui dentro tem mais algumas coisas legais para destacar. Descansa-braço aqui tem um compartimento bem amplo, dá para guardar várias coisas aqui. Também temos aqui 2 porta-copos ou porta-latas e olha, mesmo a chave sendo presencial, ela tem um lugar para ser deixada aqui, bastante prático. A gente também tem o ar-condicionado digital e automático de simples zona e olha só, aqui nós temos uma tomada 12 volts, temos uma porta USB para você fazer integração Android Auto e Apple CarPlay. E isso aqui é um carregador de celular por indução. Então, se o seu equipamento for compatível, ele vai fazer aí o carregamento do dispositivo. E o detalhe é que você pode usar o Android Auto ou Apple CarPlay com cabo ou até mesmo sem cabo. Vocês estão vendo aqui que a porta de conexão USB não está sendo usada e nós temos aqui o smartphone conectado. Dessa forma você vai ter a integração ao mesmo tempo que você mantém a bateria carregada. E isso aqui é uma coisa que a maioria dos concorrentes não oferece. Outro diferencial legal do Chevrolet Tracker. Aqui nós temos o sistema OnStar, né? Que você tem aí o apoio de uma concierge para pedir algumas coisas, se você tiver o plano contratado, ou até mesmo ajuda em caso de emergência. E você ainda consegue controlar funções do veículo pelo smartphone. Detalhe, pessoal, temos vídeo completo explicando isso no canal. Outro diferencial é isso. Você tem internet embarcada dentro do carro que você consegue distribuir para até 7 equipamentos. E tem mais coisa. Se você tiver com o carro num lugar onde a internet está um pouco ruim ou você não tem internet, o carro funciona como um hotspot, porque essa internet aqui pega até 15 metros do carro. Você está na praia, no camping, alguma coisa assim, você consegue usar a internet do carro em outros dispositivos. Novamente, são recursos que você não encontra na maioria dos concorrentes. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Tracker Premier, mas sempre aquelas dicas, né? Bom, sistema de chave presencial, inclusive temos um lugar legal para deixar a chave aqui entre os 2 porta-copos. Pessoal, dica para esse carro, né? Como é que você põe ele na posição de ignição? Porque se você apertar só uma vez rapidinho aqui o botão, ele vai dar essa mensagem aí para você pisar no freio e ligar o carro.
mas tem jeito de você colocar o carro aqui no modo de ignição. É a seguinte, sem pisar no freio, aperta aqui o botão de ignição e segura ele um pouquinho. Olha só, ele entrou aqui no modo de ignição. E aí você pode checar as informações aí de computador de bordo que você tem aqui no carro, consegue ver o menu de informações aqui do veículo também, ou seja, o carro está todo funcionando sem o motor estar ligado, né? Então essa aí é a dica de como você coloca o carro aqui no modo de ignição. Se você quiser dar partida, aí sim, aperta o freio, daí aperta o botão, você dá a partida. Bom, mais algumas dicas aqui que são legais, que às vezes o pessoal pergunta isso, nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo aí é especialista em automóvel. Aqui a gente tem alguns botões, né? Então tem o botão aqui do trancamento das portas, tem o botão para você desligar o start-stop, né? A função que desliga o motor momentaneamente quando você faz aquela paradinha rápida no trânsito. Tem um botão aqui para você ligar e desligar o sensor de estacionamento, então quando ele está acionado, se você quiser desligar o aviso sonoro, você pode apertar aqui o botão e o botão para você procurar a vaga. Só que esse botão aqui, que é o do controle de estabilidade, ele tem duas funções. Quando você aperta ele rapidamente, aparece ele no painel, controle de tração desligado. Apertou de novo, ele liga o controle de tração. Mas se você quiser desligar o programa de estabilidade eletrônico, dá para você fazer assim, ó. Você aperta o botão e segura por algum tempinho, ó lá. Parece que nada vai acontecer. Agora sim, StabiliTrak desligado. Nessa situação, o controle de tração e o programa de estabilidade está completamente desligado. Quando que eu uso isso? Então você está passando ali por um pequeno atoleirinho. Esse carro não é para isso, mas se você tiver que passar ali por um pequeno atoleirinho, você vai desligar aqui o controle de tração, para que ele evite de cortar a tração do motor e faça com que o carro acabe atolando mais, né? Então, para isso serve o controle de tração. Já o programa de estabilidade, você não deve desligar, mas se você quiser desligar, é para quando você quiser ter uma condição bem mais esportiva de condução do veículo. Lembrando que aí, se você fizer bobagem, vai dar problema, né? Porque o carro não vai ter aí os sistemas de apoio todos para você. Bom, pois bem, todos os controles ficam aqui na parte superior, como a gente já explicou. Então a gente tem esse anel aqui que você consegue alterar entre as funções aí do computador de bordo. E vou dizer, é um computador de bordo bastante completo, até mesmo quando a gente compara aí com outros modelos aqui dessa categoria. E esse carro tem um alerta de colisão frontal, que inclusive mostra aqui no painel, mas eu não vou entrar em detalhes nisso porque a gente acabou de fazer um vídeo explicando como tudo isso funciona com vários carros. Vale a pena você conferir esse vídeo, que aí tá toda a informação lá. E aí também tem mais aqui um menu de configurações do veículo, né? Então você consegue ver várias coisas aqui, menu de economia, média histórica, média instantânea, gráfico de consumo. Aliás, se tem uma coisa que esse carro manda muito e muito bem é na questão de consumo. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, a gente tem aí a câmera de ré com a linha de guia e dinâmica, né? Então se você quiser desligar a linha de guia, você pode, aqui pela tela da central multimídia. Direção com assistência elétrica, eu vou dizer para você que, olha, não é uma direção tão leve assim, tá? Não é pesada, mas eu já peguei direções elétricas um pouquinho mais leves do que o que eu estou encontrando aqui. Vamos testar aqui o sensor de estacionamento junto com a câmera de ré. Ó, vocês conseguem ver. Uma coisa legal na GM é esse triângulozinho vermelho que ela coloca, né? Ela destaca o objeto em que ponto que ele está ali na imagem. Isso acaba te ajudando, principalmente quando a visibilidade está um pouquinho prejudicada, né? Porque esse triângulozinho é baseado nos sensores de estacionamento e não necessariamente na imagem. Vamos fazer o nosso teste de taxão e lombada, só para a gente relembrar como é que é a situação aqui do Chevrolet Tracker. Bom, suspensão ok para Brasil, como vocês conseguem ver, isolamento acústico não é aquilo tudo, né? Mas perfeito, dá para você encarar numa boa esse tipo de obstáculo aí. Suspensão da Tracker, ela fica ali de novo entre um confortável e um duro, né? A gente tem carros mais confortáveis e mais duros do que ela. Vamos aqui agora para o nosso teste de lombada 30 por hora. Ó, acertando aqui 30 por hora e primeira lombada, ok.
passou numa boa, não bateu e nem raspou, tá cumprindo por enquanto aí a proposta de ser um crossover, né? Vamos lá, vamos ver a segunda lombada 30 por hora. Também passou uma boa, não bateu e nem raspou, continua cumprindo com a proposta inicial de ser um carro um pouco mais alto, com a mobilidade um pouquinho melhor. Vamos ver aqui o piso desnivelado, isolamento acústico. Aqui a gente percebe que falha um pouco o isolamento acústico, terceira lombada 30 por hora. Também passou sem bater e sem raspar. Tá indo bem, Chevrolet Tracker, né? A gente sabe que tem outros modelos da GM que sofrem um pouquinho aqui. E vamos ver quarta e última lombada 30 por hora. Todas as lombadas passou aí sem bater e não raspar. Então, moral da história, no dia a dia você não vai encontrar todo aquele problema para poder superar aí as buraqueiras, né, das ruas brasileiras. Bom, vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Ali aqui o carro com o lado direito da guia, vamos conferir aqui com o espelho se ele está alinhadinho. Sim, ele está alinhado. E vamos lá para o nosso ponto de referência na rua, né? E vamos virar aqui todo o carro. O volante, como eu expliquei, é leve, já vi mais leves, mas não chega a ser pesado. É um intermediário aí dentro da categoria. Já virou mais que os 90 graus aqui, até encostar o pneu na guia, virou mais. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder desvirar o volante. E olha só, pouquinha coisa deslocada para a esquerda, tá? Quase no centro da rua, quase no centro da rua. Então o que mostra aqui é que não vai precisar de tanto espaço assim para executar a manobra. O carro tem sensor dianteiro e traseiro, mais câmera de ré traseiro, tranquilo para manobrar, também não vai usar tanto espaço. E a suspensão para o dia a dia no Brasil também não vai decepcionar, né? Então essas buraqueiras, lombada, valeta, buraco, você não vai ter tanto problema aí. Agora, não espere muito do isolamento acústico. Hora da gente pegar a estrada aqui agora com o Chevrolet Tracker, lembrando, né, essa versão aqui possui luz de rodagem diurna em LED. Então, estradas de pista simples e mão dupla, você não vai precisar se preocupar. Como nós temos aqui um motor turbo alimentado, 3 cilindros, a gente vê uma ótima disponibilidade de torque em baixa rotação, né? Então, qualquer toquinho que você dá aqui no acelerador, você vê que ele responde bem nessa situação aqui do semi-urbano. Isso é uma coisa legal do Chevrolet Tracker, né? Essa boa resposta, porque tem outros modelos na categoria que trazem motor aspirado e aí você tem que forçar um pouco mais para você conseguir ter um bom desempenho. Não é o caso aqui, né? Aqui ele responde muito bem. Como a gente já está indo aqui para a rodovia, já vamos aproveitar a velocidade em função de rotação. Para isso, o câmbio aqui tem a posição drive, tem essa posição L, que seria uma espécie de reduzida, não é uma reduzida, né? Quando você põe no L, ele automaticamente reduz a marcha para prender um pouco o carro. Quando é que você vai usar isso? Descida de serra, subir uma rampa muito íngreme, muito inclinada, então aqui você consegue controlar um pouco melhor. E aí você tem o botãozinho aqui do lado, onde você consegue colocar a marcha máxima que você vai usar aqui na condição L. Então, eu já estou aqui em sexta marcha. Você vê que quando eu acelero, ele reduz marcha, né? Ele coloca quinta se ele achar que precisa justamente ter aí, vamos dizer assim, uma resposta um pouco melhor. Bom, agora aqui em sexta marcha, 100 km por hora, olha que beleza de giro. Temos ali um pouquinho menos de 2.000 giros, talvez 1.800 giros, né? Isso acaba sendo bom. Agora vamos acelerar aqui para 120. Você viu que ele foi buscar a quinta marcha. Chegar aqui no 120 e vou esperar ele estabilizar para a gente poder ver a rotação, né? Em sexta marcha, ó. Agora ele desceu subiu para sexta, né? Pouquinho mais que 2.000 giros, né? A 120 por hora, ou seja, isso ajuda e ajuda bastante a economizar combustível. Bora aí para o nosso teste de retomada de velocidade, sempre aqui no mesmo ponto da estrada, né? Ar-condicionado ligado. Vamos sair aqui dos 60 por hora e vamos pisar tudo. Aí até os 120 para ver quanto tempo que o carro leva para chegar. Então, ó, 60 por hora certinho, pisando tudo. 80, 90, 100, 110 e 120. É ágil.
né? Então isso aí é uma coisa legal de um motor turbo, mesmo sendo um motor de injeção indireta, você consegue ver que o rendimento aqui é muito bom. Então a relação peso-potência é favorável e eu posso dizer, você tem aí um conjunto esperto em todas as situações. Recurso muito importante para a segurança é justamente o alerta de colisão frontal que esse carro tem, baseado na câmera que filma aí a pista. Inclusive, ele tem um menu aqui no computador de bordo que mostra a distância em relação ao veículo da frente. Então você está vendo aqui, ó, que ele está me dando 2,5 segundos em relação à moto que está lá na minha frente. Mas eu vou mudar de faixa aqui, eu tenho um caminhão aqui na outra faixa e até vou me aproximar do caminhão, olha só. Você está vendo aqui que quanto mais eu me aproximo, mais ele faz aí a indicação de que eu estou efetivamente muito próximo. Inclusive ele põe ali na parte superior um carrinho em amarelo para dizer que a distância é perigosa, que eu estou muito próximo ali do veículo da frente. Então, à medida que eu ganho distância, esse carrinho fica verde e ele mostra o tempo que você tem em relação ao carro. E aí, pessoal, é importante destacar que esse sistema ele sempre atua, né? Aliás, no nosso vídeo aí de Autonomous Emergency Brake, ou frenagem autônoma de emergência, a gente explicou todos os detalhes, inclusive com a engenharia da Chevrolet. Então, vale a pena se dar uma passada nesse vídeo para entender como tudo isso aqui funciona muito bem. Recurso legal que você tem aqui é o alerta de ponto cego, né? Então aqui no espelho retrovisor, ele acende ali uma luz amarela toda vez que você tem um carro nessa região. E ele pisca amarelo quando você dá seta, justamente para te avisar de não fazer a conversão. É um recurso também muito útil de segurança que ajuda a prevenir acidentes para motoristas mais distraídos. E já nos finalmente do nosso vídeo do Vale a Pena Comprar, o Chevrolet Tracker Premier com o motor 1.2 litros turbo. Pois bem, lá no começo do vídeo eu falei da questão do custo-benefício desse modelo. E o grande lance aqui é o fator da economia. Olha só, pessoal, a gente fez 2 testes de economia. Então a gente pegou primeiro um teste puramente de rodovia. Então a gente rodou aí aproximadamente 46 quilômetros. E nesse teste de rodovia com ar-condicionado ligado, uma pessoa só no carro, o modelo aqui fez impressionantes 18,1 km por litro. Vamos combinar que é uma média muito boa. Efetivamente estamos falando aí do modelo mais econômico da categoria. E para vocês verem como a história não é bobagem, a gente pegou uma média acumulada do computador de bordo, que aí misturou trânsito de cidade, estrada, semi-urbano, misturou tudo. E aí a média acumulada com 651 quilômetros, olha a média geral, 14,6 km por litro com gasolina. No momento que o combustível está a preço de ouro, vamos combinar, esse carro aqui vale muito a pena na questão de economia de combustível. E o preço do carro faz sentido para a questão do custo-benefício? Pois bem, site da Chevrolet, essa versão topo de linha tem o preço de R$ 142.900. Só para vocês terem uma ideia, o Hyundai Creta na versão Platinum, que é uma abaixo do topo de linha, ele custa hoje R$ 147.600, portanto mais caro do que esse carro aqui. E quando a gente pega o Volkswagen T-Cross também, na versão uma abaixo da topo de linha, que é a Comfort Line, custa R$ 142.750. Então se a gente olhar que nós estamos levando um carro topo de linha, que traz teto panorâmico, alerta de colisão frontal, central multimídia com internet embarcada, faróis full LEDs, sistema de assistência de estacionamento, carregador de celular por indução, central multimídia com internet roteável, entre outras coisas, vale muito a pena pensar no Chevrolet Tracker, em especial pelo fato da economia de combustível que esse carro proporciona, sem decepcionar no desempenho. Então eu posso dizer para vocês sim, agora que existe disponibilidade desse modelo na rede, faça o test drive e vale a pena pensar nesse modelo pela questão, sobretudo, de custo-benefício. E aí, pessoal, tá gostando aqui da série de vídeos Vale a Pena, onde eu coloco mais a minha opinião nos vídeos? Então, por favor, deixa o seu like, que assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso, porque esses vídeos diferentes, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.